Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Detran Alagoas. Olá você, uma boa tarde. Estamos iniciando mais um Conversando com Elias Ferreira. Afinal de contas, eu acredito muito nisso. Eu acho que é conversando que a gente compreende, é conversando que a gente se entende. E a conversa hoje não é uma conversa muito fácil. Definitivamente, a gente vai falar sobre direito eleitoral. E quando a gente fala em direito eleitoral, a gente está falando em cidadania, a gente está falando em democracia. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o sistema eleitoral brasileiro, a gente vai falar sobre urna eletrônica. Será que a urna eletrônica realmente é frágil assim? E as eleições são fraudadas ao tempo todo? Bom, você é a favor ou não da reeleição? Lembra que a gente já teve essa conversa lá atrás, no tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso? E de lá para cá, essa é uma conversa que a gente reconversa o tempo todo. Ninguém melhor do que uma pessoa nascida no município de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, que todo mundo acha que é alagoano de Maceió e que é, seguramente, uma das maiores autoridades em direito eleitoral no Brasil. Eu estou falando aqui com Gustavo Ferreira, advogado, dos mais respeitáveis e que vai travar aqui uma conversa muito difícil e de muitas interrogações. Eu acho que a gente sai com mais perguntas do que respostas aqui. Uma boa tarde, muito obrigado por estar conosco, Gustavo. Boa tarde, Elias. O prazer é meu estar aqui com um amigo na CBN falando um bocadinho de direito eleitoral, né? De temas tão complexos, né? Que afetam o dia a dia da gente. Bom, então vamos começar por Mossoró. Vamos, Mossoró. E colocar isso regionalmente, né? Nós estamos falando de Mossoró, cidade lá no Rio Grande do Norte. Exatamente. A única cidade que resistiu ao Lampião. Única cidade que resistiu ao Lampião. Isso comemora, aliás, é a única cidade que comemora a resistência ao Lampião. Eles fazem um festival comemorando quando a cidade enfrentou o bando de Lampião e expulsou. Bom, como é que você chega, Maceió? Bom, aí vamos lá, como diz Jet Estripador, vamos por partes, né? Meus pais são alagoanos, meus pais são de União dos Palmares, os dois. E papai passou no Banco do Brasil, naquela época, Banco do Brasil, você tinha duas formas de seguir na carreira, né? Ou ficar no mesmo canto ou sair rodando pelo país. Ele optou pela segunda. Então, meus irmãos são todos, eu sou caçula de 4 homens, meus irmãos são todos alagoanos, nascidos aqui em Maceió, Alagoas, mas eu nasci quando ele estava como gerente do banco em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aí a gente saiu rodando. Então, eu voltei, na verdade, para vir morar em Alagoas, aliás, vim morar em Alagoas em 93. Até então, eu só vinha para passar férias. Aí eu fui fazer faculdade no interior de São Paulo, em Campinas, e isso no final de 94. Na época era vestibular, não era não era nem Enem, né? Entregando a idade. E aí passei no vestibular da PUC de Campinas. E aí, quando terminou a faculdade, foi que eu voltei a Maceió e aí, com a intenção de advogar. Inclusive, muita gente sabe disso, eu era servidor público do TJ de São Paulo. E eu pedi exoneração para começar a advogar aqui em Maceió. Olha só, já quantos anos na advocacia? Pouquinho tempo, 25 anos. 25 anos. Só eleitoral? Não. Eleitoral que acaba. Como eu dou aula de direito eleitoral, então acabou sendo a referência de atuação profissional como advogado. O pessoal vincula, né? É professor, advoga no eleitoral. E a gente faz, de fato, bastante direito eleitoral, né? Hoje, inclusive, temos prazos do eleitoral para cumprir. Mas eu também faço direito administrativo, tanto que recentemente entrei para o Instituto de Direito Administrativo de Alagoas, né, na presidência do Fábio Lins. Ajudei a fundar também o Instituto de Direito Eleitoral de Alagoas e atuo na área trabalhista. Né? Então, preciso voltar a tal. Olha só. Preciso voltar a tal. Inclusive, na área trabalhista, na escolha do desembargador Marcelo para o TRT daqui de Alagoas, eu tive a honra de participar daquele processo. Fiquei na lista sexta, não fui para a tríplice, mas foram 3 bons nomes.
né? O desembargador Marcelo representando muito bem a gente, acabou sendo escolhido, a colega Maria Alba e o colega Luiz Fernando Rezende. Olha só, que uma boa. Uma boa. Bom, se você não fosse advogado eleitoral... Boa pergunta. É interessante. O que você teria feito esses anos agora? Assim, a minha ideia, quando eu terminei a faculdade, eu queria ser advogado, né? Eu digo que quem tem ideia fixa é doido. E eu tinha ideia fixa, que era advogar. Então, eu sempre quis ser advogado. Eu passei os 5 anos da faculdade advogando, me preparando para atuar na área criminal. Só que o mercado não me levou para o mundo do crime. Acabei indo, que não eram as áreas que eu queria atuar. É interessante isso, que era eleitoral, porque eu nem aula de eleitoral tive, eu aprendi eleitoral, né, na marra, vamos dizer assim, na Vera. Direito de trabalho, que também foi questão do cliente aparecendo, e depois direito administrativo. O que eu estou voltando agora é o direito do consumidor, que eu comecei lá atrás, na hora que eu atuava bastante, agora eu estou retornando. Olha só que coisa... E buscando o direito digital, o direito cibernético agora, que eu querendo me preparar para isso, mas veja, eu tenho que me preparar ainda para poder entrar na área. A Justiça Eleitoral, em tese, é federal. Mas nas unidades federativas, ela ganha meio que aspectos estaduais, na sua condução. Sim. E aí, os magistrados vão fazer meio que um papel duplo, cumprir missões no estadual, cumprir missões no eleitoral, quando são convocados para isso, e aí tem um período que eles passam por lá. Mas eu digo sempre, Gustavo, e eu abri assim, dizendo que quando a gente fala do eleitoral, a gente fala sobre cidadania, a gente fala sobre democracia. Sim, é verdade. Eu me equivoquei? Não, de forma alguma. O direito eleitoral, na verdade, eu até brinco, dizendo que, quando eu dou aula de eleitoral, né, que a parte de ciências políticas é a parte mais divertida da política, né? Eu estudo as teorias, das causas, os efeitos. O direito eleitoral é a parte chata. Como é que eu elejo alguém? Processos, ritos, as exigências, as formalidades, quem cuida é o direito eleitoral. Mas o direito eleitoral é a expressão, dentro da justiça, do exercício da democracia. Na verdade, ele surge com essa finalidade. É comum nas democracias a gente ter, por exemplo, uma justiça eleitoral? Sim. Veja, resposta muito tranquila. Inclusive, aquele falso senso comum que justiça eleitoral é a criação brasileira e só existe no Brasil, seria uma jabuticaba, não é verdadeiro. A primeira justiça eleitoral do mundo surgiu na Grécia, ainda no século XX. O nosso modelo, nem nosso é o modelo da então República da Tchecoslováquia, e nós copiamos na década de 30 aqui para o Brasil. E existem países no mundo que têm uma justiça eleitoral como a nossa. Dá um exemplo mais próximo, a Costa Rica. Quando não há justiça eleitoral, aí você tem outros meios de controle, que pode ser um poder judiciário no sentido amplo, que é como acontece nos Estados Unidos, ou um órgão administrativo, como acontece, por exemplo, na Espanha e na Venezuela, ou um órgão misto de justiça e classe política, como acontece no Uruguai. Bom, então, qual é o princípio fundamental aí? Soberania popular poderia ser um deles? É justamente esse, a garantia da soberania popular. É a vontade popular que determina. Sendo exercida de forma plena e sem interferências. A meta é essa. Né? Se a gente consegue realizar 100% ou não é outros 500, mas a meta é essa. Tanto que, em que pese haver o senso comum de que a justiça eleitoral não pune, eu brigo muito sobre isso, dizendo que a justiça eleitoral pune sim, e pune com bastante rigor. Inclusive a de Alagoas é famosa por ser extremamente rigorosa. O problema é pegar as fraudes. O problema é pegar as licitudes, porque tem participação não só dos candidatos, mas dos eleitores também. Agora, Gustavo, eu fico aqui me perguntando, o sistema de votação, urna eletrônica, que foi tão combatida recentemente, era melhor quando o voto era o voto impresso, a gente não tinha problema, voto impresso era um show de bola e a gente evoluiu quando colocou as urnas eletrônicas? A falta de memória do povo brasileiro é uma coisa assustadora, né? Quem viveu o voto impresso, apuração de cédula, tudo, sabe o inferno, a expressão é essa, que era aquele processo. Você cometia fraude em 4 momentos, Elias. Você fraudava a vontade do eleitor, comprando voto do eleitor, fraudava na hora de colocar os votos,
enchendo as urnas com votos que não tinham acontecido. Fraudava no transporte, são famosas as histórias de urnas que sumiram entre o local de votação e o local de apuração, ou foram trocadas. E fraudava na apuração, que era a contagem dos votos. Então eu tinha fraude, era um verdadeiro inferno, e outra, eu demorava horrores para ter o resultado. Aí hoje eu tenho uma urna eletrônica que é efetivamente segura, porque ela é um terminal ilha, não há entrada de internet, não tem como você, via internet, interferir no processo eleitoral. A intranet da Justiça Eleitoral, uma das mais seguras do país. Ah, mas invadiram a NASA. Invadiram a internet da NASA, porque ela tem acesso justamente à rede internacional de computadores. A intranet interna nunca foi invadida. Para ser invadida, alguém tem que entrar lá e fazer isso. A mesma coisa aqui na Justiça Eleitoral. Existe uma intranet que não, em computadores específicos, que não se mistura com a internet, justamente para evitar qualquer invasão externa. Aí eu tenho, hoje a fraude é apenas a vontade do eleitor. E eu tenho um sistema que é extremamente eficiente. Nós somos um país continental que sai o resultado da eleição antes da meia-noite, para presidente do país. Isso. Algum outro país se utiliza desse sistema de votação, urnas eletrônicas? Sim, vários países, inclusive a ONU recomenda o nosso sistema quando vai chegar em países que estão passando processo de instalação de democracia. A chancela que nós temos internacional é da própria Organização das Nações Unidas. E aí vou pegar um gancho. A Venezuela foi descoberta a fraude na eleição e foi fraudada graças à urna eletrônica. Porque as pessoas falam, a urna não é auditável. A urna é auditável. Ela é auditável tanto tecnicamente, quando a Justiça Eleitoral abre o programa para análise, para opiniões de universidades, de instituições como a OAB, a nossa instituição, né, inclusive, está presente para acompanhar, para ver o que pode ser melhorado. E quando você imprime aquele boletim de urna. Aquele boletim de urna no final é uma auditoria. Deixa eu ver quantos votos tiveram aqui. Se eu tenho os boletins de urna, se não todos, a maioria de uma cidade, eu tenho como ter o resultado da eleição. Talvez vereador, por exemplo, que é a votação mais apertada. Que foi isso que aconteceu na Venezuela. A oposição pegou 2/3 dos boletins de urnas, somou e demonstrou que mesmo que todas um terço que eles não conseguiram pegar, todos os votos desse 1/3 fossem para o ditador que está lá, ele não ganharia as eleições. Olha só. Então, é possível elucidar, para quem está acompanhando aqui, Conversando com Elias Ferreira, o que vem a ser esse demônio do 5º livro chamado Código-Fonte? Aí é bom pegar o pessoal da área informática. Mas o código-fonte... Mas se não fosse o código-fonte, seria qualquer outra coisa? Não, seria qualquer outra. É o código que você tem. E esse código é auditável. Esse código que é disponibilizado para as instituições de ensino, para instituições da área de tecnologia, que é permitido à sociedade civil, através de determinadas instituições organizadas, estarem presentes e analisar. O que me impressiona é a completa desconfiança num sistema que dá certo, que é elogiado no mundo inteiro, e a completa confiança num sistema como, me perdoe, um tigrinho. Ali é perigoso. Importante destacar que, normalmente, quem critica foi eleito. Posso ser sério? E várias vezes eleito. Não, existem eleitos e deseleitos, não eleitos, que criticam. Na verdade, é uma questão de hoje... É uma questão muito mais ideológica do que uma questão de fato. A gente vive um nível de polarização política que, se o grupo A fala uma coisa, o grupo Z fala o oposto. Isso chega a ser assustador. A gente está num momento que, se você falar que gosta de manga e for de um grupo político, o grupo opositor vai fazer uma campanha para acabar com as mangas do país. Porque manga é coisa de fascista ou manga é coisa de comunista. Bom, tomara que não acabe, não. Eu adoro manga, né? Tem uma fruta que eu adoro, inclusive. mas é um nível, me perdoe, de loucura. Eu chamo disso de loucura. Eu ouvi eles de 2 colegas advogados com formação acadêmica, né, mais aprofundada até, não pararam só na faculdade, foram além, estudaram, e um falar, eu não contrato advogado que vota no candidato X. E o outro falar, se minha filha namorar quem vota no candidato Y, eu acabo o namoro, expulso ela de casa. Eu vi isso, eu disse, eu não estou... E em momentos diferentes, e a resposta que eu dei para os dois foi a mesma, eu não acredito ouvindo isso de você. Mas que você, que viveu a vida toda dentro do direito, até onde eu sei, é um democrata,
A resposta foi a mesma para os dois. Dá uma opinião tão sem sentido quanto essa. Muito dura, né? E sem um lastro, absolutamente ausência de lastro conceitual. Sim. Que a gente possa tirar uma tese que consubstancie Não tem fundamento. Um caminho como esse. Aí a gente entra na que se chama de calcificação da política, né? Você não é nem polarização. Agora, Gustavo, antes da gente ser candidato, parece que a gente precisa ter um partido ou não é bem assim? Opa, excelente pergunta. Precisamos sim. O direito brasileiro exige. Não dá não para ser candidato sem partido nenhum? Hoje não. Hoje assim, não. Hoje né? não. E espero que continue assim. Eu divido muitas vezes as opiniões mais, talvez, aceitas, mais populares. Os partidos são necessários para a formação da democracia. E veja, nós estamos começando a ter partidos políticos claros, que nós não tivemos durante muito tempo. Hoje eu sei que o partido tal é de esquerda, o partido outro é de direita. Eu sei... Perdão, vou usar o nome de partidos conhecidos. Eu sei que quem entra no PL tem uma postura ideológica. E eu sei que quem está no PT tem outra. E eu sei que quem vai para o MDB é um centro, que é um centro diferente do PSD, que também é de centro. E tem centro que tem muitas ideologias, né? Inclusive dependendo do momento. Do momento, ele pode estar mais para um lado ou mais para o outro. outro. Mas assim, eu começo a ter uma certa clareza nisso. Mas isso faz parte, é um recorte social? Sim, a sociedade está começando a amadurecer. A gente, veja, nós nunca fomos tão democratas por tanto tempo. Vamos pegar os nossos 200 e poucos anos de independência, né? Vamos fazer 203 esse ano. A maior parte do tempo nós éramos um regime não democrático. O Império não era uma democracia, quando a imensa maioria da população votava. A velha República também não era uma democracia. Bom, eu vou esquecer o dono da frase. Mas é mais ou menos assim. Crimes contra a democracia, a gente combate com mais democracia. Sim, provavelmente Ponte de Miranda. Muito provavelmente. A botar uma alagoana. Pontes de Miranda mesmo. Me veio à memória agora. E isso é super importante, porque uma vez associado aos partidos, a gente agora começa a ter partido se associando a outro partido. Sim. E foi permitida essa federalização. A gente já chegou num momento em que os partidos estão discutindo agora o desfazer de determinadas federações. Sim. E a reconstituição de novas federações. Esse momento está correto? Isso é possível? Quando eu faço a federação, quando eu me associo em grupo de partidos, eu tenho que repercussões? Bom, e a pergunta é excelente. Primeiro, fazer uma distinção de federação e coligação. A coligação ela é para uma eleição numa circunscrição, seja no município, no estado ou no país, e terminou, vai embora. Tá? A federação é um relacionamento de 4 anos. A coligação não tem personalidade jurídica. É um contrato de namoro mais extenso. Eu vou pegar esse gancho. Eu sempre faço a seguinte analogia. A coligação é uma saída à noite, onde você conhece uma moça numa boate, num show, dá uns beijos, e no final da noite vai embora. Ela não precisa nem dar o nome verdadeiro dela para você, nem você dar o seu nome verdadeiro para ela. Ela pode dar, inclusive, o telefone falso para você, porque ela só queria estar com alguém naquela noite. Perdão, a coligação é isso. E você também. A coligação é isso. É para aquela eleição naquele município, naquele ano. O ano seguinte é outra coisa, no estado é outra diferente. A federação não. A federação é um namoro sério. Você vai passear no shopping de mão dada, vai botar no status lá do Instagram, do TikTok, o Facebook, em relacionamento sério, vai apresentar para a família, vai apresentar para os amigos. Só que vocês programaram uma DR. Então, quando dá 4 anos de relacionamento, vocês vão sentar na mesa, olhar para cada um e dizer, bom, esse relacionamento tem futuro ainda? O que é que você pensa? A gente deve seguir ou não? E é isso. A federação ela vale para todas as eleições, em todas as circunscrições, no prazo de 4 anos. A gente pode fazer uma federação, o direito brasileiro permite uma federação com direita e esquerda? Veja, os partidos têm que decidir isso. Mas aí vem um problema. A coligação é muito mais fácil ter direita e esquerda juntos, porque é para aquele momento, naquele lugar, naquele município. A federação, vocês vão ter que conviver durante 4 anos.
E se muda o viés ideológico dos partidos, você começa a ver que a federação vai a pique, ou seja, aquele relacionamento não vai se renovar. Exemplo prático. A federação PSDB-Cidadania caminha para não ser renovada. Porque o PSDB deu uma guinada mais à direita e o Cidadania deu uma guinada mais à esquerda. Esse prazo já é possível, porque tinha um prazo, né? Ou seja, era um namoro duradouro. Isso. Na verdade, o prazo se encerra ano que vem. Ano que vem. Ano que vem. Então, mas a discussão tem que começar antes. Você não vai decidir um namoro tão longo não, claro. de última hora, né? E eu vou utilizar a palavra fácil, mas talvez fácil não seja a palavra que contemple. É simples, então, assim, fazer uma federação? É simples. Eu digo do ponto de vista jurídico, da formatação. É assim, você entra com pedido perante o TSE, porque, veja, tem todos uns requisitos. Vai ser julgado, se está sendo cumprido. Tem que se criar um estatuto para a federação, para regular quem vai ter a presidência, quem não vai, não só nacional, mas nos estados e municípios. Vocês têm toda essa documentação antecipadamente, é só esperar o julgamento. E aí, esperar o julgamento, e o TSE pode, inclusive, recusar se não tiver o cumprimento de requisitos previstos na legislação. Não é algo do outro mundo, mas também não é chegar lá e dizer, opa, quero fazer a federação, já saí com... Não é como uma tatuagem, cheguei lá e vou fazer. Eu fico imaginando agora, claro, os políticos que querem se candidatar ao ano que vem, que estão esperando primeiro qual é a federação que vão estar. Por isso que, inclusive, a discussão das federações já começa agora, para quando chegar no ano que vem, primeiro você tem que fazer o pedido antes, não vai ser decidido isso em uma semana. Tá? Segundo, para deixar claro, por exemplo, a CBN se juntou com o partido XYZ. Aí alguém do partido XYZ disse, para a CBN eu não vou. Não me sinto à vontade. Ou alguém que está aqui na CBN faz, não, eu queria essa com o partido ABC ou DOF. Também não gostei. Então, para dar tempo de reorganização da classe política. Olha, isso é muito importante. Nós estamos aqui conversando com o professor Gustavo Ferreira, é uma das vozes mais respeitadas no país quando o assunto é direito eleitoral, porque quando a gente fala em eleitoral, nós estamos falando sobre um homem, um voto, uma mulher, um voto, uma pessoa, um voto. E é exatamente nesse caminho que segue o composto mais, digamos assim, mais fervoroso do elemento democrático. Sim. De que há uma igualdade nessa relação. Sim. De que a soma desses desejos é o que deve prosperar, daí o porquê do princípio muito caro da soberania popular. Exatamente. Professor. E respeitar a opinião do eleitor nas suas escolhas. E assim, e até porque, com todo respeito, é um tanto que é arrogante dizer que o eleitor não sabe o que quer. O eleitor sabe o que quer. Ele pode estar escolhendo algo que você não goste. Eu não queria isso, mas paciência. Né? O eleitor escolheu. Até quando o eleitor vende o voto, é a escolha que ele faz. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele para ele vender o voto. Ele está fazendo aquilo de forma consciente. Mas isso existe, professor? Diz a lenda que sim, lá na Finlândia. Venda de voto lá na existe. Finlândia. O senhor já viu algum desses por aí? Aqui no Brasil não, mas os finlandeses são terríveis. As eleições finlandesas são horrorosas. Né? É o pé direito da Havaiana, o pé esquerdo depois da eleição, né? O botijão de gás, milheiro de tijolo. Nesse sentido... Os finlandeses são terríveis. Nesses 25 anos aí dedicados ao direito eleitoral, acompanhou naturalmente muitas eleições, acompanhou antes e depois da urna eletrônica. O que é que mais te impressionou? Veja só, o mérito que a urna eletrônica trouxe e como a gente não reconhece isso. Né? Eu demos a sorte, na verdade, Alagoas foi um dos estados, um dos primeiros a implantar a urna eletrônica de forma ampla, geral e restrita. E na eleição municipal de 96, eu estava em Campinas, foi uma das cidades que também tinha sido escolhido para usar a urna eletrônica. Então, urna de cédula, na verdade, eu peguei muito pouco, curiosamente. Olha só, gente, a eleita nessa eleição foi a ex-prefeita Cátia Borne. Exato, em 96. Nessa eleição, em 96, cheguei a conversar com Montenegro, que era do Instituto Ibope, sobre o tema, e ele me deixava aqui uma assertiva que depois o professor discute sobre ela, de que a urna eletrônica você poderia até modificar no proporcional. Um vereador, um deputado estadual, que com um voto só você poderia modificar, mas no majoritário isso não era possível. E mesmo assim, não é por conta da urna. Sim. É por quem está administrando
o sistema, o mesário, alguém que o mesário comande liberar a urna para que uma pessoa vote no lugar de outra. No lugar de Isso é um problema real. Olha, a gente vai continuar conversando aqui com o professor Gustavo Ferreira. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a colaboração da OAB Alagoas aqui para com o programa, a colaboração do Sindicato dos Médicos aqui para com o programa e também para com o Detran Alagoas. Conversando com Elias Ferreira, vai ali, dá uma olhadinha, tomar uma água, mas volta já já. Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Detran Alagoas. E de volta aqui Conversando com Elias Ferreira, conversando a gente se entende, conversando a gente compreende, agradecendo aqui a colaboração da OAB Alagoas, do Sindicato dos Médicos, do Detran Alagoas, para aqui com o nosso programa, que hoje recebe com muita felicidade o Dr. Gustavo Ferreira. Esse, potiguar lá de Mossoró, que todo mundo acha que é de Maceió, mas a gente está externando aqui, mas ele já está alagoanizado, não tem jeito, mas é uma das vozes mais respeitáveis quando o assunto é o direito eleitoral. Professor, a gente conversou muito sobre cidadão, a gente conversou muito sobre o sistema eleitoral, sobre urna eletrônica que é confiável. Mas e quanto à formatação da nossa composição, principalmente no que diz respeito ao legislativo? Recentemente, nós tivemos aí, são 513 é o máximo, a gente pode aumentar um pouquinho mais e a população vai continuar diminuindo. Eu acho que a gente vai ter que fazer um novo adendo um pouco mais adiante. O Congresso errou, esse número ele é inconstitucional, não há previsão legal para isso? Vamos lá, eu vou divergir da imensa maioria que achou, inclusive muita gente falando mal, que o Congresso aprovou mais 18 vagas, né? Passamos a ter 531. Eu acho que o Congresso acertou sim. Explico. Diferente de câmaras municipais, assembleias legislativas, que são vinculadas a deputados federais, a Constituição ela criou equivocadamente um parâmetro máximo e mínimo. 8 para determinados municípios, determinados estados, é o mínimo, e o máximo de 70. Então, por exemplo, Roraima tem metade da população de Maceió. Veja, não é metade da população de Alagoas, é metade da população de Maceió. Roraima elege 8 deputados federais. São Paulo, de cada 5 brasileiros, 1 mora em São Paulo. São Paulo elege 70, do universo de 513. Então, o correto seria a gente adotar o que existe nos Estados Unidos. O mínimo de 1 e o máximo não tem. Então, tem vários estados dos Estados Unidos, principalmente no meio oeste, que elegem um deputado, equivalente a um deputado federal, e 2 senadores. É a população que eles têm. E lá tem um número máximo de 435. Aqui a gente não fixou o número máximo geral. A gente fixou o mínimo e máximo por unidade da federação. E quando o Congresso foi adaptar os 513 e distribuir, com base inclusive em critérios do censo do IBGE 2022, observou que alguns estados com população idêntica iam ficar com deputados federais diferentes. Eu aumentei do estado X, mas o outro não aumentou. O que é que o relator fez? E aqui, é por isso que eu estou divergindo de todo mundo nesse caso, né? Porque o correto seria mudar lá no começo, sobre o mínimo e máximo. Não se muda. Então, vamos aqui na aplicação do que tem. Não, o estado tem população igual, um está com 10, o outro está com 8. Não, os dois vão ter que ficar com 10. Então, ele só fez... Mas não dava para diminuir para 8, não? Mas aí você diminuiria muito. E aí você teria um problema que a gente acaba tendo da subrepresentação dessas populações. Esse é um ponto de extrema relevância. Extremamente. Desequilibra o processo representativo. Por exemplo, eu sou para município que tem máximo, eu defendo que deva ter um mínimo.
O mínimo, sim. Qual o mínimo? O máximo do limite anterior. Porque eu tenho uma tabelinha lá na Constituição que vai até tantos habitantes, 9, de tantos a tanto 11, de tantos a tanto 13. Então, o Estado, por exemplo, o município de Maceió, que tem hoje 27, a gente está numa faixa que deveria ter entre 29 a 31, no máximo 31. Aí, eu defendo que o nosso deveríamos ter o mínimo. Qual? 29. Para quê? Para ser uma representação proporcional da população. Mas isso foi feito para a Câmara Municipal. Agora, é discricionário a Câmara nesse número? Mínimo, sim. Máximo, ele não pode passar de 31. Não pode passar de 31, mas ele já poderia estar em 31. Poderia. Isso foi uma decisão dos próprios pares. Exatamente. Eles decidiram ir aumentando gradualmente, ficou muito tempo em 21. Inclusive, você tinha Arapiraca 14 vereadores, Maceió com 21. Arapiraca é uma cidade grande? Mas Maceió tem 5 vezes o tamanho de Arapiraca. Não tem. Veja a desproporcionalidade disso. Aí se aumentou para 25, para 27. Acredito que devagarinho vão aumentando. E com a vantagem, no caso da Câmara Municipal, não aumenta a despesa. Bom, que da Câmara dos Deputados aumenta. No caso da Câmara dos Deputados, isso já está definido? A eleição do ano que vem a gente tem... Já está definido. Esses 18 a mais. Bom, há uma ameaça, como tudo, da gente ir para a terceira casa, né, do Congresso Nacional. Nós temos a Câmara dos Deputados, temos o Senado e a terceira casa, que é o STF. Então, a possibilidade de ir ao STF. Mas, assim, com todo respeito, e as opiniões em sentido contrário, assim, brincadeira à parte, é função do STF esse controle de constitucionalidade, sim, inclusive de regras constitucionais. Tem um autor alemão um pouco esquecido hoje, que é o Otto Barhoff, né, que ele falava da normas constitucionais e inconstitucionais, né, que ferissem o princípio da Constituição. O STF tem esse dever, é a função dele de exercer esse controle, mas nesse caso, aí dando a minha opinião aqui, eu entendo que o Congresso não foi além do que foi determinado, até para ter um equilíbrio. Agora, professor Gustavo, isso começa e termina na Câmara ou por algum motivo pode se estender ao Senado? Tem que ir ao Senado, porque é um projeto de emenda à Constituição, tem que passar nas duas casas, mas muito provavelmente o Senado vai aprovar. Bom, o Senado continua 3 por Estado. Continua 3 por Estado. Esse daí não alterou, nem diminuiu, nem aumentou, nem... Na questão de quantidade de senadores, não. A gente já vem conversando muito sobre a forma como a gente vota, a forma como a gente delimita esse tamanho, seja no executivo, seja no legislativo, mas tem uma discussão que voltou para a tona, que é a questão da reeleição. E a gente sempre faz alguns puxadinhos. A gente nunca discute de uma vez por todas sobre uma reforma de fato, que diga como é que o cidadão vota, em que sistema de votação ele usa, quantas pessoas ele vai eleger, o mandato dessas pessoas, de uma forma que a gente possa ter previsibilidade. E, mais uma vez, a gente traz apenas um aspecto do todo eleitoral, ou alguns aspectos para uma discussão, mas é uma discussão efervescente. O senhor, por acaso, é favorável à reeleição? Eu fui contra durante muito tempo. Assim, assumidamente eu fui contra. Eu achava que era a necessidade de você ter uma dinâmica maior no processo democrático brasileiro, né? E acho que 4 anos são um tempo, ainda era bem radical. 4 anos num tempo era razoável para um regime presidencialista. Mais tempo do que isso, só se a gente assumisse o parlamentarismo, que eu sou parlamentarista, já pontuando. Aí poderia ser um mandato de 5 anos, talvez até 6, porque você teria renovação via parlamento. E eu defendo parlamentarismo em todos os níveis, tá? Nacional, estadual e municipal. Então, me diz só a diferença, o que é que se modifica nesse seu pensamento? O que modifica é que no presidencialismo, o presidente ele tem poderes maiores, e durante o período do mandato, dificilmente ele pode ser afastado. Nós somos o único país do mundo que adota o presidencialismo que afastou 2 presidentes em processo de impeachment, que é um processo constitucional. Tá? Não tem nada de golpe, está previsto na Constituição. Então, nós somos o único país do mundo, e veja como foi doloroso os 2 processos. Os 2 processos foram complicados. Quando a gente vai para o parlamentarismo, o presidente ele tem funções mais gerais de representação do Estado, mas o governo é feito por um primeiro-ministro. Um bom governo pode ficar 10, 12 anos. Um mau governo cai em 1 ano.
Perfeito. Bom, primeiro-ministro a gente já tem, só falta implantar, né? Aí é que vem... Só dar um passinho atrás, Elias. A gente tem um negócio complicadíssimo, porque a Constituição nossa, ela tem um corpo parlamentarista. A Comissão Afonso Arinos, que tinha como presidente o Afonso Arinos, que era um jurista político, ela montou uma Constituição parlamentarista, de nítida inspiração na Constituição alemã e um pouquinho também na Constituição portuguesa. Quando chegou na Assembleia Nacional Constituinte, falta de memória nossa, o Sarney, então presidente, entrou e interviu para o mandato do presidente, que queriam já naquela época reduzir para 4 anos, para ficasse em 5, depois ele foi reduzido para 4, e ficasse o presidencialismo. Então a gente tem um Frankenstein, a gente tem um corpo parlamentarista e uma cabeça presidencialista. O que acabou acontecendo, e aí um mérito do Eduardo Cunha, o ex-deputado, foi que ele viu óbvio, o parlamento é um poder, ele não precisa estar sempre concordando com o poder executivo. E aí ele colocou o parlamento para ter essa função de poder. Só que aí a gente tem um parlamentarismo sui generis, onde a gente tem 2 primeiros ministros, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado. Não tem lugar nenhum no mundo. Está reclamando do quê, professor Gustavo? Estou entendendo, você é um parlamentarista. A gente tem 2 parlamentos só. Mas sim, eu sou parlamentar, mas eu queria estar organizado, né? Vamos botar assim. Ou pelo menos até o semipresidencialismo, que é o regime francês. Agora, veja bem, a gente vem aí com a proposta de reeleição. Há um clima que parece-me ser bastante favorável para que isso prospere. Mas quando a gente fala em reeleição, ou seja, o fim dela, nós já temos reeleição, a gente muda muita coisa, não é, professor? Muda bastante. E veja, essa ideia da reeleição, porque a reeleição automaticamente o chefe do executivo vai ser reeleito. De fato, se você olhar a eleição municipal de Alagoas em 2024, ano passado, onde dos 102 municípios, em 98 ganhou o candidato que estava disputando a reeleição ou apoiado pelo prefeito já reeleito, ou seja, somente 4 candidatos de oposição ganharam, dá essa sensação que, de fato, é melhor acabar com o sistema, o que é uma impressão equivocada. Primeiro, que em muitos municípios não houve reeleição, ganhou um candidato apoiado pelo prefeito de situação. Em alguns casos, inclusive é público notório, alguns desses prefeitos já romperam com seus antigos apoiadores. Não estou dando spoiler nenhum. É fato público e notório aqui. Então, assim, o fato de ser apoiado pela gestão não quer dizer que seja uma continuidade efetiva da gestão. Tem gente que está continuando a gestão, de fato. Mas aí é um sinal positivo. A gestão foi bem avaliada. E o povo quer que ela continue. Tá? E quem está lá sabe disso, está mantendo. Segundo, isso não é absoluto. Isso. Eu faço um corte da eleição de 2024, não serve. Eu sempre digo um exemplo prático, 2 exemplos práticos. Em 2012, eu advogava muito para candidato de oposição. Foi uma eleição terrível. Os clientes nossos quase não ganharam em nenhum município. Porque foi uma eleição. Ser oposição não é fácil. Não, foi uma eleição da situação, tá no poder. Foi assim. Em 2016, eu estava com os candidatos de oposição de novo. Nós ganhamos em vários municípios. O que em 2012 era, olha, a gente ganhou aqui e ali, em 2016 era, ganhamos aqui. Sabe aquela de parar? Opa! Foi um ano de oposição, foi um ano de mudança. Mas o elemento fundamental de discussão aqui é que estão querendo fazer um fim de reeleição. Aí te vem. Porque não quer determinada pessoa como presidente. Pois é, não, eu vou um pouco mais longe. Mas muda só o presidente, é isso mesmo? Ela não afeta o resto? Esse é o ponto. A reeleição, o final dela, na minha opinião, é um bode na sala. Sabe a história do bode, né? Não. O cara alugou uma casa, a casa tinha problema no teto, tinha vazamento, tinha não sei o quê, tinha cupinha, foi uma peste. Aí vira para o proprietário da casa e diz, quero que você faça a reforma. Ele disse, não, eu vou bancar, mas como eu vou ter que gastar, eu tenho um bode de estimação. Você fica com um bode de estimação durante um tempo, até eu juntar o dinheiro para reformar a casa. Aí o inquilino, bobamente, sem falar com a esposa, né? Porque se falasse com a esposa ia dizer não, aceitou. Aí quando a esposa veio, já está o bode na sala. É um inferno o bode. O bode come o trabalho dos meninos do colégio. O bode faz necessidade dele no meio da sala. O bode dá a cabeçada na sogra, né? Na mãe da esposa. Come o sofá. É uma confusão, é um inferno. Faz xixi em todo. Bom, então a reeleição é um bode. Aí o proprietário vem, vou tirar o bode. O cara disse, tirou, graças a Deus. Aí quando tirou o bode, ele, rapaz, como minha casa é boa.
Esqueceu todos os problemas que tinham antes. Então a reeleição é um bode. A gente botou o bode, vamos acabar a reeleição, todo mundo discutindo a reeleição, mas ninguém está vendo que o principal aí é a unificação das eleições. A ideia principal é que sejam eleitos num único momento de vereador presidente da República. A gente vai votar em todo mundo? Todo mundo. No mesmo dia? Sim. E outra, não Dá para a gente fazer uma continha para ver quantos são os votos? Porque, por exemplo, quem votou na eleição municipal, agora há pouco votou em um prefeito e um vereador. Isso. Certo? Isso em todas as cidades, independentemente do tamanho delas. Exatamente. Bom, imaginando que a gente vai unificar essas eleições, dá para a gente fazer uma continha aí? Quanto? Dá. E vamos lá. São um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, 3 senadores, porque a ideia é o mandato do senador ficar para 5 anos, não mais 8. E aí eu vou eleger, de uma vez, 3 senadores, a partir de 2039. Não tem renovação do Senado. É dividida, vai ser tudo igual. Então, estamos aqui em 7 cargos. O governador, o presidente, 9 cargos. 9 votos. Vamos deixar mais divertido? Eu vou pegar os números atuais, tá? Porque vai ter mudança de número, pelo menos para vereador. São 5 números de vereador, mais um confirma, 6. Tá? 2 números de prefeito, mais um confirma, 8. 5 números de deputado estadual, mais um confirma, 14. 4 números de deputado federal, mais um confirma, 19. 3 do primeiro senador, mais um confirma, 23. Aí 23 mais 3 mais um confirma, 27. 3 mais um confirma, 31. 2 de governador mais um confirma, 34. 2 de presidente mais um confirma, 37 digitações consecutivas, se você não errar nenhuma vez. 37 digitações consecutivas por eleitor. Mas aí vem as ideias. Não, aí a gente vai votar durante uma semana. A gente é brasileiro, Elias. Se você marca uma festa de aniversário às 8 horas da noite... Mas vai ter folga para todo mundo a semana toda? Primeiro problema, vai ter folga para todo mundo. Segundo, você marca uma eleição, marca um aniversário seu às 8 horas da noite. Se eu chegar às 8 horas da noite, você vai me receber com uma cara desse tamanho, dizendo, por que você chegou na hora? A gente ainda está se arrumando. Então a proposta é que isso ocorra em uma semana. Em uma semana, ou pelo menos 2 dias. Mas o imposto de renda acontece desde o começo de março. Tem não sei quantos milhões de brasileiros que não entregaram ainda. O prazo se vence amanhã. Ou seja, no dia 30, na sexta-feira, já venceu. Já venceu. Perdão, tá certo, eu já ainda tô em maio. Obrigado, Elisa, ainda estou em maio. E aí, como é que faz isso? Veja quantos milhões entregaram na última hora. Quanta gente entregou na última hora ainda fez aquela. Entreguei incompleto, depois eu vou corrigir. Então, na malha fina. Do que está posto, problema não é se a gente vai fazer uma reeleição ou não. É unificar as eleições. Unificação das eleições. Mas não tem um jabutizinho? Quer dizer, um jabuti não. Isso era um dinossauro que tinha ali dentro e ninguém observou com a devida atenção, que foi o mandato do senador. E de prefeitos e vereadores. O mandato do senador, além de reduzir no todo de 8 para 5, que ninguém observou, acaba com a renovação 1/3, 2/3, vai ter um mandato no meio de transição de 9 anos, quem foi eleito em 2030, e vai ter um mandato de transição para prefeitos e vereadores de 6 anos para quem foi eleito em 2028. Mas se for uma gestão boa, bacana. Sim, se não for uma gestão boa. Até o prefeito está cansado, né? Não, e eles, eu sempre paro isso. Mas um bom gestor se faz em 5 anos. Tá, um bom gestor também trabalha bem em 4 anos. É difícil? Trabalha, Gustavo, bem. Agora, o mau gestor, se aguentar 4, 5, 6 anos... Eu não vou chamar de reforma, vou chamar de puxadinho. O puxadinho tocou, por exemplo, em coisas como suplente de senador? Não. Não tocou. O que é um suplente de senador? Porque eu fico imaginando de que o segundo mais votado não deveria ser o... Veja só, foi uma escolha que foi feita pelo legislador nosso há muito tempo, já não é de agora, já desde da segunda Constituição Democrática nossa, aliás, da primeira, de 1934, 33, já tinha essa previsão. O suplente é um vice.
Não tem o vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito, gente, o suplente é um vice. Então foi entendido por ser um elemento majoritário. Exatamente. E teve o tratamento isonômico. Se Isso. o prefeito tem um vice, o presidente tem um vice e o senador tem um vice. Vai ter um vice. E no caso do senador, como é o único mandato que não é de 4 anos, são 8 anos, é um mandato muito longevo, para evitar fazer eleições fora de época, se colocou 2 vices. Então, por isso eu tenho o primeiro e segundo suplente senador. Mas eles são eleitos numa chapa. Eu não votei no suplente. Votou sim. Votou sim. Quando você foi lá e digitou o número, eu não elegi, vou pegar os nossos vices, tá? Não elegi Geraldo Alckmin, elegeu sim na hora que você votou no Lula. Não elegi Ronaldo Lessa, elegeu sim na hora que você votou no Paulo Dantas. Não elegi Rodrigo Cunha, elegeu sim na hora que você votou no JHC. É uma chapa. Eu não sei quem é esse. E é de conhecimento público. Sim, tem de ser E é de divulgado. conhecimento público. Parece na urna. Obrigatoriamente tem a foto dos suplentes, tem que fazer propaganda com os suplentes, tem que ter o nome deles. Ninguém presta atenção. Bom, paciência, mas tá lá. É como aquela recomendação em bebida e refrigerante, né? Eu não posso tomar leite, tem lá, aqui o produto tem lactose. Eu não li, tomei. Sim, mas aí, amigo, tá lá. Tá avisado no produto. Você que não prestou atenção. E hoje, com umas regras recentes da Anvisa, está avisado de forma clara. Inclusive, né, deixa com destaque, letras brancas e pretas, para não ter dúvida do que tem. E a legislação eleitoral faz isso há muito tempo. Tem tal nome, tem percentual de pelo menos 30%, é isso. Bom, como é que a gente tem caminhado para aqueles que estão aí na mira da inelegibilidade? O Brasil tem tomado um caminho mais previsível? A gente está vulnerabilizando muito, está indo e vindo muito. Como é que essas questões relacionadas aos crimes que podem repercutir eleitoralmente na sua condição de poder ser candidato, de poder ser votado? Veja só, a Justiça Eleitoral avançou bastante nisso, fez um cuidado imenso sobre essas questões e os partidos têm tomado um cuidado maior. O que a gente tem visto de lançar candidatos são inelegíveis. O que a gente tem visto são mais discussões teóricas, questão de prova documental, de avaliação de prova testemunhal, mas assim, a gente aprimorou bastante. Inclusive os candidatos, quando tem dúvida, não vou lançar o João, vou lançar a Maria, porque eu sei que o João é inelegível. Isso tem sido feito um cuidado pela classe política. Agora, naturalmente, existem exceções, existe candidato que é de todo custo, tem candidato que vai até como meio político, né? Então, para tentar ocupar um espaço mesmo, sabendo que não vai conseguir ser candidato. Olha, isso é bastante interessante. No passado a gente tinha a questão do parentesco, e quando a gente superou essa questão do parentesco, apareceu o itinerante. Porque o brasileiro é criativo. Bastante. O itinerante também já pegou um destino? Não, já acabou. Já acabou, inclusive, com uma decisão proferida pelo TRE de Alagoas, com base no parecer do professor Marcos Bernardes de Mello, à época na presidência do saudoso Marco Coelho. Eles entraram foi feito esse parecer do professor Marcos Bernardes de Mello, ele foi a base para um julgamento histórico aqui do TRE, e um julgamento que mudou, na verdade, a jurisprudência do TSE, que tinha, vou contar só a Constituição de 88, mais de 20 anos. Professor Gustavo Ferreira, para onde caminha o direito eleitoral brasileiro? A democracia, a cidadania? Bom, o direito eleitoral, eu concordo com você, ele precisaria de uma moratória, eu defendo isso há muitos anos, pelo menos 4, sem brincadeira nenhuma, 6 anos, sem mexer nas regras eleitorais, por ninguém, para ver se elas dão certo ou não. A gente não sabe se elas dão certo, tá? Esse é o primeiro. Segundo, na questão da cidadania, eu acredito, e aí sou muito otimista, que a gente tem melhorado. Agora, a gente ainda tem um fosso muito grande, e esse fosso aumentou. Não é mais saber ler e escrever, mas agora é de saber mexer com tecnologias e não saber mexer com tecnologias. A gente volta a ser uma situação de Belíndia, né? Mistura de Bélgica e Índia. Um grupo que tem todo o acesso até o melhor da tecnologia, um grupo que ouve dizer que isso existe. E isso vai gerar cidadãos analfabetos digitalmente, e isso afeta a cidadania no sentido pleno. E na democracia, eu sou um democrata convicto, mas eu fico muito preocupado com essa excessiva polarização, onde a gente chega num ponto que o outro não é um adversário, é um inimigo a ser destruído. Se eu tenho um adversário, eu posso discutir com ele, brigar com ele, mas eu vou respeitá-lo. E a gente convive. Se eu tenho um inimigo a ser destruído, a gente não convive. Precisamos aprender a perder também. Sim. Isso faz parte. Faz parte. Perder e a ganhar. Não ser escolhido
é uma das duas possibilidades que a gente tem. Exatamente. Né? E isso é que precisa ser respeitado. A gente volta para aquela primeira observação que a gente fez da soberania popular. Isso é o elemento fundamental. É nisso que a gente deve acreditar. Professor, prazer sempre tê-lo aqui no Conversando com Elias Ferreira. Prazer meu, Elias. Sempre um prazer estar aqui com o Amílio, falando na CBN sobre direito eleitoral e democracia. Professor Gustavo Ferreira, advogado eleitoral dos mais respeitáveis em todo o Brasil, conosco aqui no Conversando com Elias Ferreira, que vai estar de volta na próxima terça-feira, às 14 horas, é logo depois do Sardenberg. E eu aproveito aqui para agradecer os nossos colaboradores, a OAB de Alagoas, o Sindicato dos Médicos, o Detran Alagoas, por acreditar nesse projeto. É um programa que busca levar até você profissionais com extrema competência, conversando sobre temas que dominam. Até a próxima terça-feira.